Então, pessoal, continuando aqui, agora no gerenciamento de desempenho, né, esse gerenciamento aí que vai endereçar os processos que garantem a utilização mais eficiente dos recursos da rede e sua habilidade em atingir os objetivos a nível de serviço. Ou seja, é nesse gerenciamento aqui que a gente trata diretamente do acordo de nível de serviço, o Service Level Agreement. Tá? Então, na hora que você vai fazer um contrato com uma operadora, você tem que especificar que tipo aí de acordo você vai querer no tocante a requisitos do seu sistema, dependendo aí de que tipo de fluxo de mídia você vai ter. Tá? E depois que você especificar lá, eu tenho um link de 10 megabits por segundo, eu quero que a disponibilidade dele seja de 99,9% durante o ano. Eu quero que o atraso entre pacote, né, o jitter, seja de no máximo aí 150 milissegundos, né, para ter uma chamada VoIP, por exemplo, de boa qualidade, né, o que a ITU-T recomenda, 150 milissegundos no máximo, mas sendo aceitável também até 250 milissegundos. Tá em um atraso fim a fim de repente aí também aí perto de 200 milissegundos, tá? Só retificando, né, o atraso fim a fim que a ITU-T especifica é de 150 milissegundos, tá? E não jitter. Enfim, avalia e reporta o comportamento dos recursos da rede, ou seja, vai verificar um respectivo dispositivo de rede se ele está aí operando de maneira correta ou não, né? Se ele tem algum tipo de interferência, se existe algum problema de software, de hardware nele. Tá? E garante o desempenho de pico, ou seja, garante aí e atue no máximo da sua performance, tá? Desde que você tenha aí ajustes feitos em conformidade aí com os acordos de nível de serviço, fora, né, a prestação de serviço de qualquer tipo de mídia possível, seja voz, dados ou vídeo. Né? Se for voz, tem que ter um acordo de nível de serviço específico. Se for só dados, né, você pode ter um acordo diferente. Né? Você não precisa ter um atraso tão grande, mas a sua disponibilidade pode ser maior. Ok? Então, na verdade, você tem aqui no gerenciamento de desempenho, né, pode ter aqui, por exemplo, o link, né, de auto-utilização, o link que está sendo bastante utilizado, e a sua ferramenta de gerência aí, ela consegue identificar esse problema e verificar, por exemplo, neste caso aqui, um respectivo destino até uma respectiva origem, né, ou vice-versa. Tá? A ferramenta de gerência consegue identificar o ponto exato onde está ocorrendo o problema. De repente, esse link está sendo muito utilizado. Então, neste aspecto aqui, o que a gente pode fazer para resolver o problema de desempenho? Vou ter que alterar a métrica de roteamento lá no SPF, lembra lá da outra aula, né? Então, eu altero a métrica para de repente aí esse link está usando aí 90% dos seus recursos, mas esse outro link aqui está usando 10%. Então, eu altero as métricas de roteamento para que o tráfego passe aí com mais eficiência, né, e passe também aí de maneira mais homogênea entre os dois links. E com isso você faz o famoso aí balanceamento de carga. Tá ok? Enfim, vamos para a sexta questão. Né, o funcionamento das ferramentas para monitoramento de desempenho de serviços em rede fim a fim depende do controle da configuração dos dispositivos. E essas ferramentas enquadram-se melhor como pertinentes à área P, né, do FICAPS, né? P de performance, P de desempenho. Pessoal, questão aí naturalmente correta, tá? Verifica aí, ó, que a afirmação está focando na ferramenta de edição, tá? E não na análise dos dados apurados. Então, dessa maneira, né, a configuração das ferramentas é parte da gerência de configuração, tá? Enfim, mas a análise dos dados da ferramenta, que é o caso, aí sim é feito pela gerência de desempenho. Então, atentem nisso aí, tá, pessoal? Né, no caso aqui, nós estamos a questão explicita no tocante aí à análise dos dados, e não na configuração das interfaces físicas e lógicas. Consequentemente, questão correta. Tá bom? Mais uma questão. Gerência de desempenho é uma das áreas funcionais da gerência de redes e diz respeito à atividade de inventário, localização, manutenção
instalação de componente de rede. Bom, pessoal, vocês que já viram com alguma exaustão aí, né, sobre as partes, né, sobre gerenciamento de rede, quando nós falamos de inventário, localização, manutenção, instalação de componentes, qual é a área do gerenciamento de rede que nós estamos tocando? Claro, né, pessoal? Configuração, tá? Então, a questão já está errada, né? Não é de gerência de desempenho, gerência de configuração. Tá? E seu principal processo consiste em colher regularmente de informações acerca de ativos da rede a fim de povoar a base de informações e manter o padrão, tá? Bem como o mapeamento desses dispositivos. Tá? Quase tudo aqui, né? Essa parte 2 aí deixa até uma certa dúvida em relação à performance, né? Parece que está coletando dados de performance, mas ele, na verdade ele está coletando dados aí sobre informações daquele ativo da rede. Tá? Então, consequentemente, né, todo esse conceito aí está tratando do gerenciamento de configuração, que, segundo lá o Jim Croce, ele vai permitir, né, que um administrador de rede saiba quais dispositivos fazem parte da rede administrada e quais são as suas configurações de hardware e software. Tá? Esse é o conceito do livro de rede de computadores, uma abordagem top-down, a última versão do Jim Croce. Ok? Então, consequentemente, na verdade, nós estamos falando de desempenho e sim configuração. Naturalmente, questão errada. Ok? Vamos para frente. E, pessoal, aproveitando aqui o ensejo, né, aproveitando o gancho, para tocar no assunto PTT, né, o ponto de troca de tráfego. Isso aí está diretamente relacionado com a gerência de desempenho. Tá? Isso tem caído, né, esse conceito simples, né, tem caído em prova. Tá? O ponto de troca de tráfego, na verdade, nada mais é do que um componente da infraestrutura internet. Tá? Só que é um componente relativamente novo, tá? Porque é um componente que permite a interconexão direta entre redes que constituem, né, constituem, chamadas de sistemas autônomos. Em outras palavras, ao invés de, por exemplo, um provedor de internet de pequeno porte, caso ele queira acessar um outro provedor de internet de pequeno médio porte, ele ter que dar um balão grande, né, dentro lá de grandes provedores, na verdade ele pega um atalho, né, e com esse atalho você acaba aí tendo uma redução de custos e uma maior confiabilidade. Porque ao invés de você, por exemplo, ter um provedor aqui e um outro provedor aqui, e para você chegar nesse provedor, eu tenho que passar por diversos outros provedores, diversos outros sistemas autônomos, né, ou AS, como preferirem. Tá? Então, na verdade, ao invés de a gente fazer isso aqui, a gente faz um link direto. Tá? Então, logicamente, esse link é direto. Tá, ok? Então, você permite com isso uma melhor aí organização da rede. Tá, pessoal? E claro, né, se você não vai passar por outros operadores, você não tem que fazer, né, nenhum tipo de negociação de trânsito. Então, o custo baixa também. E como você tem menos saltos, né, a confiabilidade desse link aí tende a ser maior. Tá? Então, a gerência aí de desempenho, né, até mesmo se preocupando com o acordo de nível de serviço, tá? Com esses pontos de troca de tráfego, né, essas interconexões, aí, esses atalhos na rede, digamos assim, acaba que você consegue quantificar, medir, analisar e controlar o desempenho da rede com muito mais precisão. Tá, ok? Então, o ato de você fazer aqui neste exemplo, né, ó, eu tenho um provedor e eu quero me comunicar com outro provedor aqui, tá? Que nada mais é do que são componentes da internet. Então hoje você tem que passar aqui por diversos sistemas autônomos, né, até chegar no destino. Mas na verdade a gente pode fazer um link, pelo menos logicamente direto. Tá? Esse link aí, logicamente direto, né, através do protocolo BGP, né, o Border Gateway Protocol, que nós já vimos anteriormente, é chamado de peering, ou troca de tráfego. Você pode ver esses dois termos na prova. Tudo bem? Então,
que é um ponto de troca de tráfego, né? O que é um peering? Nada mais é do que a troca de dados diretamente entre empresas. Tá? Então, você providencia um enlace aí entre si através desse protocolo BGP. Tá? Então, na verdade, esse ponto de troca de tráfego, eu dei um exemplo aqui de dois provedores se comunicando, mas eu posso colocar aqui várias empresas, né, se comunicando aí de maneira direta. Tá? Imagina a seguinte situação, Rio de Janeiro, né, eu tenho diversas empresas aí, e essas diversas empresas têm sistemas autônomos, né, registrados. Então, para fazer a comunicação entre elas, você pode fazer um ponto central, né, pode fazer um tipo um hub. Tá? E esse hub aqui é o que vai fazer a interconexão entre elas, né? Ao invés de você ter que passar por sistemas autônomos, às vezes, fora da sua cidade. Né? Às vezes, se você fizer um trace route, às vezes na sua casa, né? Como eu já fiz, né? Da minha residência, né? Meu provedor de acesso à internet, para eventualmente um outro provedor de acesso na mesma cidade, eu já presenciei uma rota para chegar nesse meu vizinho, né, de repente no bairro vizinho ali mesmo, né, tinha que passar por outro país, tá, por causa das métricas de roteamento. Então imagina aí a latência que a gente tem e a negociação do provedor para passar por esses outros pontos. Tá? Não é algo tão trivial assim em termos de custo. Tá, ok? Então, ao invés de você ter enlaces dedicados, né, para cada outras redes, você pode ter um único ponto central de enlace e esse ponto central de enlace aí compartilhado, né, a capacidade compartilhada aí entre as empresas, tá bom? Que é o que eu falei aqui, né? Você tem um ponto único de troca de tráfego, né, dentro de uma região metropolitana, né, e com isso aí, no lugar de um enlace dedicado para cada uma operadora, na verdade você só vai precisar de um único enlace. Tá? Uma capacidade relevante, tá? Ou seja, né, o ponto de troca de tráfego nada mais é do que um grande hub, tá? Onde, numa respectiva região metropolitana, né, essas redes aí se interligam e facilitam a troca de informações. Então, ao invés de você fazer aqui, né, um link direto, ou então para se comunicar com esse outro indivíduo aqui, você tinha que passar por um outro sistema autônomo até chegar nele. Não, você vai direto, tá? Você reduz latência, reduz custo, então aumenta a confiabilidade com isso. Tudo bem? Então, um exemplo muito utilizado hoje de ponto de troca de tráfego é o PTT Metro, né, do NIC-BR. Então você já tem aí, né, ponto de troca de tráfego, né, basicamente com essa topologia aqui, né, você tem aqui como se fosse uma sala com diversos switches e esses switches aqui interligados em diversos sistemas autônomos. Essa topologia aqui, algo similar a isso, já foi empregado em várias localidades, como em Manaus, né, em Belém, Fortaleza, correto? De Brasília, Goiás, perdão, Goiânia, né, Vitória e assim sucessivamente. Então você seleciona um grupo de empresas aqui de grande porte, por exemplo, aqui o Estado do Pará, meu querido Estado do Pará, e, por exemplo, o Tribunal de Justiça se interliga aí com o Tribunal Regional do Trabalho, que se interliga aí, por exemplo, com a empresa de processamento de dados do Estado do Pará, né? Todas elas interligam num único ponto de troca de tráfego e com isso aí conseguem fazer uma interligação direta uma com a outra, né? Entre órgãos governamentais, de mesma esfera estadual, por exemplo, isso é muito útil, né? Que você acaba compartilhando a rede. Você faz uma rede aí Metro Ethernet, por exemplo, né, e todo mundo compartilha essa rede Metro Ethernet, né, e acaba virando um ponto de troca de tráfego.